No dia em que completei 27 anos, descobri que minha família inteira viajou para a França, sem mim. Eu só percebi quando vi as fotos deles sorrindo em frente à Torre Eiffel, postadas nas redes sociais. Quando questionei o motivo, meu pai respondeu publicamente: "Não queríamos perder tempo com uma palhaça igual você." Aquilo me destruiu por dentro, e me libertou ao mesmo tempo. Eu respondi que aquela palhaça não pagaria mais nada para eles, e foi aí que tudo começou a ruir. O que eles não sabiam é que, sem o meu dinheiro, o castelo de mentiras que construíram desabaria. 9 dias depois, as ligações começaram, primeiro com desculpas, depois com desespero. Mas o que veio depois foi ainda pior. E eu garanto, se você acha que já viu histórias de traição familiar, espere até ouvir o que aconteceu quando a verdade veio à tona. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. No dia em que completei 27 anos, acordei com uma sensação estranha. O sol entrava pela janela do meu apartamento em Belo Horizonte, e por alguns segundos, acreditei que aquele seria um dia comum. Eu tinha preparado cada detalhe da minha comemoração de algo simples, mas especial. Reservei um salão charmoso em um rooftop no centro, com flores em tons de pêssego, velas, e uma vista linda da cidade. 120 pessoas confirmadas, amigos de infância, colegas de trabalho, alguns ex-professores e até a minha antiga chefe, que vinha de São Paulo só para estar lá. Tudo estava pronto. Tudo, menos minha família. Enviei os convites com antecedência. Minha mãe respondeu com um "vamos ver", meu pai mandou apenas um joinha e minha irmã, Lara, visualizou e ignorou. Não estranhei tanto, nossa relação sempre foi fria. Desde adolescentes, ela me tratava como se eu fosse um peso. Eu trabalhava desde cedo para ajudar em casa, enquanto ela vivia mudando de curso e pedindo dinheiro emprestado aos meus pais, que sempre diziam que eu não precisava de atenção, porque era responsável. Mesmo assim, eu os convidei. Família é família, pensei. Na quinta-feira à noite, 2 dias antes da festa, entrei nas redes sociais por acaso. E foi lá que vi uma foto do meu pai, no aeroporto de Guarulhos, segurando uma taça de espumante com a legenda: "Enfim, França, aqui vamos nós." Achei que era brincadeira. Mas conforme atualizava a tela, mais postagens surgiam. Minha mãe tirava selfie em frente à Torre Eiffel. Lara marcava um restaurante em Paris. Nenhuma menção a mim, nenhuma justificativa. O coração disparou. Eu reli as legendas, as risadas, os comentários dos amigos deles dizendo: "Aproveitem, vocês merecem." Era como se eu não existisse. Naquela noite, não consegui dormir. A cada vez que fechava os olhos, via a imagem da minha mãe sorrindo com uma taça de vinho enquanto eu, aqui, tentava entender o porquê. Na manhã seguinte, respirei fundo e escrevi um comentário na foto da viagem: "E o meu aniversário?" A resposta veio minutos depois, do meu pai: "Não queríamos perder tempo com uma palhaça igual você." Fiquei imóvel, encarando aquelas palavras como se fossem uma bofetada. "Então essa palhaça não gasta mais um centavo com vocês", respondi. Apaguei o aplicativo, desliguei o celular e fui trabalhar. Ninguém me ligou naquele dia. Nenhuma mensagem, nenhuma explicação. Mas o silêncio não me feriu tanto quanto a clareza, eles nunca me respeitaram. Nos últimos 2 anos, eu vinha pagando parte das contas da casa, cerca de R$ 1.200 por mês, ajudando com a hipoteca, mercado e pequenas despesas. Nunca fiz alarde, nunca cobrei nada. Fiz por amor. Por gratidão. Agora, percebia que aquilo não era amor familiar, era exploração disfarçada. A festa aconteceu mesmo assim. E foi linda. Eu chorei quando entrei e vi o quanto as pessoas tinham se mobilizado para me celebrar. Meus amigos, meus colegas, até uma vizinha idosa apareceu com flores. Todos estavam ali por mim. E, no meio dos abraços, percebi que talvez aquela ausência tivesse sido o melhor presente. Mas 9 dias depois, tudo mudou. As ligações começaram. Primeiro, da minha mãe.
Depois, mensagens de Lara, pedindo para conversar sem drama. O que eles não imaginavam é que o que eu havia descoberto naquela semana era apenas o começo. Eu ainda não sabia, mas por trás da viagem à França, existia uma teia de mentiras muito maior do que qualquer humilhação pública, e, quando tudo viesse à tona, eles perceberiam que o desprezo deles custaria mais caro do que qualquer passagem de avião. Os primeiros dias depois da festa foram estranhamente tranquilos. Eu não recebi parabéns atrasado, nenhuma tentativa de contato. Era como se meu comentário na foto tivesse me apagado da árvore genealógica da família. E, por incrível que pareça, aquilo me trouxe paz. Pela primeira vez em anos, acordei sem a sensação de dever nada a ninguém. Comecei a caminhar pela manhã, fiz café com calma, até o ar parecia mais leve. Mas o silêncio durou pouco. No 9º dia depois do meu aniversário, minha mãe me ligou. O nome dela piscou na tela do celular e, por instinto, deixei tocar até cair. Ela tentou de novo, e de novo. Depois, veio a mensagem: precisamos conversar, é urgente. Não respondi. 1 hora depois, Lara mandou um áudio de 20 segundos. Oi, mana, tá tudo bem? Vi que você não respondeu à mãe. Liga pra gente quando puder. A voz dela estava tensa, quase forçada. Eu ouvi, mas não respondi. No fundo, eu sabia o motivo. Quando disse que não gastaria mais um centavo com eles, não era figura de linguagem. Eu realmente tinha parado. Cancelei as transferências automáticas, suspendi o cartão adicional que eles usavam e bloqueei o limite que mantinha o nome do meu pai no crédito do meu banco. E foi aí que as máscaras começaram a cair. Naquela semana, recebi uma mensagem de uma antiga vizinha: vi seus pais outro dia, estavam desesperados no banco. Aconteceu algo? Respirei fundo antes de responder. Não, só decidi parar de sustentar gente adulta. E então vieram as mensagens deles. Primeiro, a culpa: filha, como você pôde fazer isso com a gente? Foi só uma brincadeira, não era pra tanto. Depois, a negação: você tá levando tudo a sério demais, ninguém quis te ofender. E, por fim, o desespero: o banco tá cobrando, a conta vai atrasar. Você quer ver a gente perder a casa? Eu li tudo em silêncio. Nenhuma palavra de arrependimento, nenhum pedido de desculpa. Só medo de perder o conforto. E foi nesse momento que percebi o que sempre estive tentando negar: eu era a base da estrutura da família, e eles sabiam disso. Meu pai havia sido demitido há quase 2 anos, mas sempre jurava que estava lhe esperando um novo projeto. Minha mãe trabalhava meio período como recepcionista numa clínica de estética e gastava mais do que ganhava. Já Lara, com 24 anos, ainda morava com eles, dizia estar estudando marketing digital, mas o que eu vi eram fotos em cafés e viagens curtas bancadas com dinheiro de não sei onde, agora eu desconfiava de onde. No 11º dia, uma nova ligação. Atendi. Do outro lado, meu pai com a voz embargada: filha, a gente precisa de ajuda. Só este mês. Depois te devolvo. Vocês gastaram quanto na França? Perguntei. Silêncio. Não vem ao caso. Foi um presente da vida, entende? Não, pai. Eu entendo que vocês foram comemorar o meu aniversário com o meu dinheiro. Ele ficou mudo por alguns segundos antes de desligar. À noite, Lara mandou um print, uma solicitação de PIX de R$ 50 com a legenda só para almoço. Ri sozinha. Parecia piada. A mesma irmã que me chamava de desibida nas costas agora fingia normalidade, como se nada tivesse acontecido. Não respondi. Mas as coisas começaram a ficar sérias. 2 dias depois, encontrei um bilhete no portão do meu prédio, era do meu pai. Estamos prestes a perder a casa. Por favor, só mais um mês. Prometo resolver tudo. Dobrei o papel e joguei fora. Porque, naquela altura, eu já sabia que o problema não era financeiro, era moral. Eles não estavam falindo, estavam acostumados a mentir. E a verdade começou a se confirmar quando minha avó, Dona Teresa, me ligou. Filha,
O que tá acontecendo entre vocês? Seu pai me ligou pedindo dinheiro outra vez. Outra vez. As palavras dela ficaram martelando na minha cabeça. Fui direto ao ponto. Vó, o que a senhora quer dizer com outra vez? Ela hesitou antes de responder. Ah, eu e sua avó do outro lado, a mãe dele, temos ajudado um pouquinho. Ele sempre diz que é emergência, que você não pode ajudar. Coisas assim, meu estômago gelou. Duas idosas sustentando o teatro deles, enquanto eles tiravam foto na Torre Eiffel. Naquele instante, algo dentro de mim mudou. Aquela história de ajuda temporária era, na verdade, um golpe emocional disfarçado de necessidade. E eu decidi que, dessa vez, eles iriam aprender o que era perder o controle da narrativa. Eu só não imaginava o tamanho da rede de mentiras que ainda estava por vir, e quem mais estava envolvido nela. Depois da conversa com minha avó, não consegui dormir. Fiquei encarando o teto do meu quarto, tentando entender como meus pais conseguiram enganar todo mundo por tanto tempo. Não era só sobre mim, era sobre as duas mulheres que mais confiavam neles, as próprias mães. E, pela voz de Dona Teresa, dava para sentir que ela estava magoada, mas também envergonhada. Na manhã seguinte, decidi ir até a casa dela, em Contagem. Ela me recebeu com café fresco e pão de queijo, mas o olhar era pesado. Sentamos na cozinha e, antes mesmo que eu perguntasse, ela foi direto ao ponto. Eles me pediram dinheiro no mês passado dizendo que estavam prestes a perder o carro. Disseram que você estava fora do país e que não podia ajudar. Acredita? Engoli em seco. E a senhora ajudou? Ela concordou. Ajudei. Assim como a mãe do seu pai. A gente se revezava sem saber. Só descobrimos há pouco tempo, por acaso, quando ela comentou que também tinha feito uma transferência. A raiva subiu como fogo. Eles estavam vivendo de mentiras, e ainda usavam o nome da filha ausente como desculpa. Minha avó então me mostrou algo que me tirou o ar, um caderno de anotações. Anoto tudo para não esquecer, disse ela. Folheei as páginas e vi as transferências, datas, valores, justificativas. R$ 200, R$ 300, R$ 500, pequenas quantias que, somadas, passavam de R$ 15.000 em um ano. Tudo enviado para o mesmo destino, a conta conjunta dos meus pais. Fiquei em silêncio por alguns minutos, tentando processar. Eles sempre se apresentaram como vítimas do azar, dizendo que a vida foi injusta, enquanto eu e as avós trabalhávamos em silêncio para sustentar o teatro deles. Quando voltei para casa, decidi ligar para minha outra avó, Dona Geni. Ela morava em Betim, e a voz dela no telefone veio firme, sem rodeios. Eu já imaginei que você ia descobrir. Sua avó Teresa me contou tudo. A verdade é que eles enganaram nós três. Três? Perguntei. Sim. Você, eu e Teresa. Eles pediam para cada uma de nós um valor diferente, sempre com desculpas. E ainda diziam que estavam economizando para te ajudar em um projeto futuro. Senti o estômago revirar. Vó, eles foram para a França com esse dinheiro. O silêncio dela do outro lado foi mais doloroso que qualquer palavra. Depois de alguns segundos, ouvi, então acabou. Chega de fingir. Ela me contou que vinha guardando comprovantes de depósito e mensagens, porque começou a desconfiar há meses. Disse que, se eu quisesse, me mostraria tudo. E foi exatamente isso que aconteceu 2 dias depois, quando combinamos de nos encontrar na casa dela. Dona Geni estava com uma pasta azul nas mãos, repleta de papéis. Cada folha era uma prova, extratos, prints de conversas e até e-mails em que meu pai pedia adiantamentos com desculpas diferentes. Às vezes dizia que o carro tinha quebrado, outras que a conta de luz havia dobrado. Em uma delas, mencionava que Lara estava desempregada e deprimida, uma mentira descarada, já que eu mesma tinha visto fotos recentes da minha irmã em restaurantes caros e até no litoral de Santa Catarina. Eles foram longe demais, murmurei, folheando os papéis. E é por isso que nós duas decidimos agir, respondeu minha avó. Eu e Teresa marcamos um jantar de família. Eles não sabem ainda, mas será a última vez que vão mentir na nossa frente.
Meu coração disparou. Vó, a senhora tem certeza? Mais do que nunca. Você vem. Vai ouvir tudo, e, se quiser, fala. Mas sem raiva. Só com a verdade. Saí de lá com a cabeça fervendo. No caminho de volta, comecei a lembrar de todas as vezes em que fui tratada como ingrata, como se minha independência fosse arrogância. Quantas vezes minha mãe disse que eu achava que era melhor do que eles só porque eu pagava minhas contas? Quantas vezes meu pai me chamou de fria quando eu não queria participar das discussões dramáticas de domingo? Agora fazia sentido, eles precisavam que eu fosse a vilã para manter a imagem de mártires. Naquela noite, sentei na varanda do meu apartamento e fiquei olhando a cidade lá embaixo, as luzes se acendendo uma a uma. Não sentia mais raiva, sentia um tipo estranho de clareza. Tudo que eu achava ser amor incondicional era, na verdade, uma troca disfarçada. Eu dava dinheiro, eles me davam migalhas de afeto. Mas o jogo estava prestes a virar. Eu iria naquele jantar, não para brigar, mas para assistir à queda do castelo de mentiras que eles mesmos construíram. O que eu ainda não sabia era que, quando a verdade viesse à tona, Lara também teria um papel importante, e não exatamente o que eu esperava. O sábado chegou mais rápido do que eu esperava. Desde que Dona Geni e Dona Teresa decidiram organizar aquele jantar, a tensão parecia crescer dentro de mim como um nó. Elas diziam que seria apenas um jantar em família, mas eu sabia que aquele encontro tinha um propósito claro: colocar tudo às claras. E, no fundo, eu queria isso. Cheguei à casa de Dona Geni às 6 da tarde. O cheiro de tempero e pão no forno se misturava com um ar de expectativa. As duas avós estavam serenas, mas o olhar de cada uma dizia que a paciência tinha acabado. Dona Teresa ajeitava a mesa, e Dona Geni segurava uma pasta azul nas mãos, a mesma que eu já tinha visto. Dentro dela, estavam todos os comprovantes, mensagens e provas das mentiras dos meus pais. Às 7, o som da campainha quebrou o silêncio. Eles chegaram juntos, meu pai de camisa social, minha mãe com um vestido claro e um sorriso falso que não escondia o nervosismo. Lara vinha logo atrás, com a expressão perdida de quem não sabia o que estava prestes a acontecer. Cumprimentei-os com um aceno discreto e sentei à mesa sem dizer nada. O jantar começou calado. O som dos talheres batendo nos pratos era quase o metrônomo da tensão. Meus pais tentavam puxar conversa sobre o clima, sobre o trânsito, mas ninguém respondia. Foi então que Dona Geni pousou o guardanapo na mesa e disse, com a calma de quem já esperou demais: agora que todo mundo já comeu, está na hora da sobremesa. E da verdade. Meu pai riu, sem graça. O que é isso, mãe? Que drama é esse? Mas Dona Teresa não deixou ele continuar. Drama é mentir para duas idosas e para a própria filha para bancar viagem para a França. A expressão dele mudou imediatamente. Minha mãe largou o garfo. Do que vocês estão falando? Dona Geni abriu a pasta e começou a ler. Depósito do dia 3 de fevereiro, R$ 700. Depósito do dia 17 de março, R$ 500. Do dia 5 de abril, R$ 900. Tudo enviado para a conta conjunta de vocês. Eu guardei cada comprovante, cada mensagem. E Teresa fez o mesmo. Ela olhou para mim e continuou: enquanto a neta de vocês pagava parte da hipoteca, vocês pediam dinheiro dizendo que ela tinha sumido, que não se importava. Usaram o nome dela para manipular a família inteira. Lara parecia em choque. Isso é verdade? Perguntou, olhando para os pais. Minha mãe tentava se justificar. Filha, você não entende, era uma fase difícil. A gente só queria manter as aparências. As aparências? Repeti. Vocês foram para a França com o dinheiro que a gente mandava achando que estavam passando fome. E ainda disseram publicamente que eu era uma palhaça. Meu pai abaixou a cabeça. Nenhum deles respondeu. O silêncio foi tão pesado que parecia ocupar o ar. Então, Lara se levantou devagar. Eu também quero falar, disse. Vocês me enganaram. Sempre disseram que ela tinha se afastado, que não atendia, que achava que era melhor que a gente.
Eu acreditei nisso. Agora percebo que vocês precisavam de alguém para culpar. Minha mãe tentou interromper, mas Lara levantou a mão. Chega. A verdade está na mesa. Vocês mentiram para todo mundo, inclusive para mim. Dona Teresa encostou as mãos na mesa e falou com voz firme: não tem mais conversa. Vocês estão cortados. Nenhum real a mais sai das nossas contas para vocês. E se tentarem pedir ajuda de novo, todo mundo da família vai saber exatamente o motivo. Meu pai, pela primeira vez, pareceu desabar. Ele olhou para mim com os olhos marejados. Filha, a gente errou. Foi vergonha, orgulho, não sabíamos lidar com o sucesso que você teve. Você conseguiu tudo o que nós sonhamos e não alcançamos. E isso justifica me humilhar na internet? Respondi. Minha mãe começou a chorar, um choro sincero, diferente das lágrimas manipuladoras que eu conhecia. Nós fomos covardes. Queríamos esconder o fracasso. E você virou o espelho do que não conseguimos ser. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Tinha esperado anos por um pedido de desculpas, mas agora que ele vinha, soava tardio. Mesmo assim, não consegui odiá-los. Dona Geni fechou a pasta, como quem encerra um capítulo. Vocês vão ter que aprender a viver sem as mentiras e sem o dinheiro dos outros. E se quiserem recomeçar, que seja do zero. Saí daquele jantar com o coração pesado, mas pela primeira vez, sentindo que as cartas estavam na mesa. Lara me acompanhou até o carro e, antes de eu entrar, disse: eu quero me afastar deles por um tempo. Preciso entender tudo isso. Mas quero me aproximar de você. Concordei. Dessa vez, Lara, só se for para caminhar no mesmo lado da verdade. Mal sabia eu que, nos dias seguintes, a situação ficaria ainda mais grave, e que o arrependimento deles não seria suficiente para o que estava prestes a acontecer. Nos dias seguintes ao jantar, o silêncio da minha família ganhou outro tom. Já não era aquele silêncio arrogante de quem despreza, mas o de quem finalmente entendeu que perdeu o controle. Eu não esperava uma mudança imediata, conhecia meus pais bem demais para isso. Mas, quando o arrependimento é verdadeiro, ele aparece nos gestos, e não nas promessas. E foi exatamente o contrário do que aconteceu. 3 dias depois, recebi um e-mail de uma mulher chamada Carla Menezes. Ela dizia trabalhar em uma agência de eventos em São Paulo e queria me alertar sobre algo constrangedor. No começo, achei que fosse spam, mas abri mesmo assim. O corpo do e-mail era curto: Oi, Mariana. Conheci sua mãe recentemente durante uma entrevista para uma vaga de recepcionista. Ela comentou sobre você. Achei estranho o tom. Disse que você fingia ser bem-sucedida, que vivia de aparências e que quem realmente te ajudava era a família. Resolvi te escrever porque achei injusto. Li o texto 3 vezes. Cada palavra parecia me empurrar de volta para o passado, para os mesmos sentimentos que achei ter deixado no jantar. Mesmo depois de expostos, meus pais ainda encontravam maneiras de me diminuir, agora para desconhecidos. Enviei o e-mail para Dona Geni e Dona Teresa, sem comentários. 3 minutos depois, Dona Geni me respondeu: prepare-se. Você não imagina o que acabamos de descobrir. Meu coração gelou. Liguei imediatamente. Do outro lado da linha, a voz de Dona Geni tremia, de raiva. Sua mãe e seu pai tentaram abrir um empréstimo usando meu nome. Um financiamento de mais de R$100 mil. O banco ligou para confirmar e eu quase caí da cadeira. Fiquei muda. O ar sumiu. Como assim, vó? Sem autorização? Sem nada. Eles preencheram tudo e botaram meu CPF como fiadora. A sorte é que o banco desconfiou e ligou. Naquele instante, senti algo dentro de mim quebrar de vez. Aquilo não era mais erro, nem vergonha. Era crime. Dona Geni contou que, ao descobrir, chamou Dona Teresa e foram juntas até a casa dos meus pais. Você precisava ver a cena, disse. 2 velhas furiosas, batendo na porta e exigindo explicações. Seu pai tentou dizer que era mal entendido.
Sua mãe chorava, dizendo que era desespero. Mas desespero não justifica falsificar nome de ninguém. Eu fiquei em silêncio, ouvindo cada detalhe. As duas não apenas confrontaram, como avisaram que, se o banco confirmasse a tentativa de fraude, chamariam a polícia. No dia seguinte, a notícia se espalhou entre os parentes. Não por fofoca, mas por iniciativa das próprias avós. Chega de encobrir, disse Dona Teresa. Quem quiser saber a verdade, vai ouvir da nossa boca. Em menos de 48 horas, a família inteira sabia. Meus pais foram cortados de todos os grupos de WhatsApp, os tios pararam de falar com eles e até Lara se afastou. Foi ela quem me ligou 2 dias depois. Eu não sei o que fazer, confessou. Fui na casa deles buscar minhas coisas e encontrei uma pasta escondida no armário da lavanderia. Tinha cópias do contrato do empréstimo e várias anotações com nomes e valores. Eles estavam planejando pegar o dinheiro e dizer que era para investir no negócio. Um negócio? Perguntei, incrédula. Sim. A mãe escreveu de abrir loja da Lara. Senti o chão sumir. Então eles iam usar o nome da avó para financiar um golpe em meu nome. Lara começou a chorar. Eu juro que não sabia, Mari. Eu juro. Eu tô com nojo. Não consigo mais olhar para eles. A raiva e a tristeza se misturaram dentro de mim como nunca antes. Aquela não era apenas a história de pais problemáticos, era uma sequência de escolhas calculadas, frias, pensadas para manipular. Eu percebia, enfim, que nada do que eles fizeram foi por impulso. Era um padrão. Naquele mesmo dia, Dona Geni ligou novamente. Eles perderam o carro. E o banco bloqueou a conta. Vão ter que vender a casa para pagar as dívidas. E o empréstimo? Negado. E registrado como tentativa de fraude. Mas o banco não vai abrir processo se eles quitarem as pendências. Era o começo da queda. E, pela primeira vez, eu não senti culpa. Mesmo assim, à noite, fiquei pensando em tudo. A vergonha pública, as mentiras, a humilhação. E, apesar de todo o dano, havia um pequeno alívio em saber que a verdade finalmente tinha vencido. Na semana seguinte, recebi uma nova mensagem de Dona Teresa. Domingo, almoço na minha casa. Só nós, as meninas e, eles pediram para ir também. Fiquei olhando para a tela por um tempo. Não sabia se era coragem ou desespero que fazia meus pais quererem me ver de novo. Mas uma parte de mim precisava encerrar tudo da forma certa. Respirei fundo e respondi, eu vou. Mas não prometo perdoar. E, sem perceber, aquele simples eu vou foi o início do fim, o momento em que toda a verdade, a culpa e o arrependimento se encontrariam na mesma mesa pela última vez. O domingo amanheceu com um céu nublado, daqueles que parecem combinar com o peso das emoções que a gente carrega. Coloquei um vestido simples, prendi o cabelo e fui até a casa da minha avó Teresa, onde o almoço estava marcado. No caminho, pensei em voltar. Não porque eu tivesse medo, mas porque não sabia o que poderia sentir ao olhar para meus pais novamente. Quando cheguei, vi Dona Geni e Teresa conversando na varanda, serenas como sempre. Lara estava na cozinha, ajudando a arrumar a mesa. Ela me olhou e sorriu de leve, um sorriso tímido, mas sincero. Havia algo diferente nela, talvez fosse o alívio de quem finalmente enxergou a verdade sem precisar se esconder. Eles já estão aqui? Perguntei. Sim, respondeu Teresa. Chegaram cedo. Disseram que queriam falar antes de todo mundo comer. Meu coração acelerou. Entrei devagar. Meus pais estavam sentados lado a lado, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Pareciam menores, como se o peso das mentiras tivesse finalmente caído sobre os ombros. Meu pai se levantou primeiro. A voz dele saiu trêmula, diferente do tom autoritário de antes. Filha, a gente não veio pedir nada. Nem dinheiro, nem piedade. Viemos pedir perdão. Ele respirou fundo. A gente destruiu o pouco de confiança que restava. Tentamos esconder a vergonha com mentiras e, no fim, só pioramos tudo.
Minha mãe chorava em silêncio, olhando para baixo. Quando falou, a voz dela era quase um sussurro. Eu fui cruel com você. Disse coisas que nem eu acreditava. Eu queria te diminuir porque não suportava te ver tão independente, tão dona da própria vida. E eu me sentia fracassada. Olhei para eles. Não respondi de imediato. Quis observar, entender se aquilo era mais uma encenação ou, finalmente, a verdade. E pela primeira vez, não vi disfarce. Vi arrependimento real. Eu não sei se consigo perdoar, disse. Mas sei que, pela primeira vez, vocês estão sendo honestos. E isso já é um começo. Lara então tomou a palavra. Eu também preciso pedir desculpas. Eu acreditei neles, repeti mentiras sobre você. E mesmo vendo sua força, te tratei como se fosse culpada por tudo. Hoje eu sei que quem realmente carregava essa família era você. Meus olhos marejaram. Eu não esperava ouvir aquilo. Não precisa se justificar, Lara. A culpa nunca foi sua. Você só acreditou nas pessoas erradas. Dona Geni, que até então permanecia calada, finalmente falou: vocês pediram perdão, mas o perdão só tem valor se vier acompanhado de mudança. Então, o que pretendem fazer agora? Meu pai respondeu, firme: vamos vender o que restou da casa e alugar algo pequeno. Já começamos a procurar emprego. Nada de fingir mais. A gente precisa recomeçar do zero. Minha mãe concordou. E começamos a fazer terapia. Juntos. Porque não dá mais para viver tentando parecer uma família. Queremos ser uma. Dona Teresa sorriu, emocionada. Talvez ainda haja esperança, então. O almoço começou em silêncio. Não um silêncio pesado, mas reflexivo. A comida, simples como sempre, parecia ter outro sabor. Pela primeira vez em muitos anos, não havia mentiras na mesa. Quando terminei de comer, me levantei devagar. Todos me olharam. Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, comecei. Mas, por muito tempo, eu vivi tentando conquistar o amor de vocês com dinheiro, esforço e silêncio. Hoje, percebo que o amor verdadeiro não se compra, se constrói com respeito. E isso, finalmente, eu aprendi, mesmo que tenha sido da maneira mais dolorosa. Minha mãe se levantou, caminhou até mim e me abraçou. Foi um abraço tímido, quase incerto, mas sincero. Eu não retribuí de imediato, mas depois de alguns segundos, encostei a cabeça em seu ombro. Era como fechar um ciclo. Ao sair da casa das minhas avós, o céu começou a abrir. Um raio de sol atravessou as nuvens, dourando as folhas das árvores. Respirei fundo, sentindo um tipo diferente de leveza. No caminho de volta para casa, o celular vibrou. Era uma mensagem da minha mãe: obrigada por ter ido. Sei que não merecemos sua presença, mas vamos merecer. Sorri sozinha. Não sabia se um dia eu perdoaria completamente, mas pela primeira vez, a ideia de tentar não me parecia impossível. E foi assim que, depois de 27 anos, eu finalmente entendi que a liberdade não vem quando a gente se vinga, vem quando a gente deixa de precisar ser aceito por quem nunca soube nos amar de verdade. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários: você faria o mesmo que a filha fez? Cortaria completamente os laços depois de tanta humilhação ou daria uma nova chance à sua família? Quero muito saber a sua opinião. Aproveita e me diz também de qual cidade você está assistindo este vídeo, para eu deixar um coração no seu comentário. Essa história mostra que, às vezes, o verdadeiro amor vem depois da dor, quando a gente aprende a colocar limites e se valorizar. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Cada like e cada inscrição ajudam muito a trazer novas histórias como essa, cheias de emoção, reviravoltas e lições de vida. E não se esqueça, respeito não se implora, se impõe. E às vezes, o perdão começa quando a gente escolhe seguir em paz,